Eu sou um homem analógico na era digital. Eu não consigo me dar bem com essas coisas aqui, não. Estou tentando. Ficou bom aí? Pronto. Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu quero dizer a você que, assim como Vitor Jambo, que está cansado, eu também. Passamos 9 dias viajando, eu e Luciene, 3 países diferentes, 3 igrejas, culturas diferentes lá. Começamos a igreja oficialmente lá do Paraguai, pastor Daniel, sua esposa Renata, com o apoio da nossa missão aqui. Estávamos em Recife no calor, chegamos no Paraná, estava muito frio, depois ficou quente, depois só ficou frio o tempo todo. E aí cheguei na quinta-feira à tarde, fui na igreja, comprei material, falei com os trabalhadores. Na sexta-feira, eu e Luciene já fomos para Serrambi para mais uma edição do discipulado JAR. Então eu ensinei sexta-noite, os jovens que estão aqui. Quem estava no JAR? Tem que fazer uhul! Então esses jovens estavam lá comigo. Eu ensinei sexta-noite toda até tarde, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite. E hoje de manhã eu passei para Marcos Pablo, porque já não dava mais. Mas estamos entre séries, acabamos a série dos valores da igreja e ainda estou orando, estou lendo para que o Senhor coloque no meu coração uma série para a edificação da igreja agora nesse segundo semestre. Deus tem me incomodado em várias áreas, mas hoje eu decidi trazer um sermão entre as séries. Um sermão que ele será único, mas é um sermão de exortação e também de responsabilidade para a igreja. Esse é um sermão que será baseado no livro de Eclesiastes, no capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. E óbvio que nós iremos citar outras passagens bíblicas, mas eu gostaria de ler com você Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 e 2. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 1 e 2. Ok? Esse texto bíblico vai trazer para mim e para você uma reflexão muito importante sobre o culto a Deus. Eclesiastes capítulo 5, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: cuida dos teus passos e sê reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproxima-se para ouvir, vale muito mais que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que o teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas. Vamos baixar a nossa cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti esta palavra lida e que através desta palavra, Senhor, hoje possamos refletir sobre esta reunião que fazemos todos os domingos, das 17 às 19. Pai, que possamos refletir sobre o culto ao Senhor
e como os nossos corações têm compreendido a importância desse momento. Nos dá um coração tratável para que a Tua palavra possa nos alimentar nessa noite. E nos ajuda, Pai, a Te cultuar de uma maneira melhor e que o Senhor receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a Igreja Cristã em Recife vive um fenômeno muito interessante que toda igreja não denominacional vive. Nós temos uma capacidade de agrupar, ajuntar pessoas de diferentes denominações na nossa igreja. Então, no nosso meio temos batistas, que já foram batistas que foram tradicionais, batistas que foram renovados, que foram carismáticos. Temos ex-presbiterianos, episcopais, católicos, assembleanos, dentre outras coisas mais, igrejas church, igrejas com apóstolos, igrejas onde os cultos e as reuniões dominicais eram de uma forma bem mais tradicional e litúrgica. Outros irmãos que estão aqui conosco vieram de comunidades onde não havia nenhum tipo de formalidade, o culto era mais leve, a forma que o culto acontecia era mais despojada, algo muito mais moderno e contemporâneo. E nós estamos vivendo em um tempo onde existe igreja com práticas e cultos para todos os gostos. Igrejas onde o culto, a música é o centro do culto, onde a música às vezes é muito alta, porque não é uma música somente que visa talvez preencher ali o seu coração para que você diga a Deus em poesia o quanto você o ama, mas também é um culto onde a música ela se torna um atrativo para pessoas virem à igreja. Em algumas outras comunidades, a música é uma música mais litúrgica. Eu mesmo cresci em uma igreja aqui em Recife, e também essa igreja é americana, onde não existia instrumento musical no culto, onde todos cantávamos sem instrumentos musicais. Não tinha um grupo musical aqui na frente, era um irmão que subia atrás do púlpito, pastor Giovanni, erguia a mão com o inário na mão e cantava o hino ao Senhor, e toda a congregação cantava junto. Mas nós já participamos e conhecemos comunidades onde é diferente. E o culto a Deus, ele é um serviço. A palavra culto é um serviço de adoração. É um momento onde nós, com os nossos dons e talentos, na presença de Deus, o adoramos e servimos a Ele. Então, culto é um lugar onde você sim recebe algo de Deus, mas primeiramente você vem ao culto querendo entregar a Deus. É um culto de oferecimento a Deus. Na igreja nós não viemos para receber de Deus, nós viemos ao culto dominical para entregar a Deus, para entregar a Ele a adoração devida, pois Deus é o alvo do culto. Agora, existe um posicionamento que cada pessoa tem que ter no culto, de qualquer igreja. Seja numa igreja onde o culto é muito barulhento, ou numa igreja bem mais tradicional, onde o culto é mais silenciado. O ambiente do culto, o lugar onde a igreja se reúne, inclusive, é protegido por uma lei federal. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que agora, nesse momento, estamos aqui, existe uma lei que protege esse ambiente, que diz que nenhuma autoridade, nem Xandão ainda, pode intervir
num culto, sabia disso? Porque para a lei humana do nosso país, este ambiente é um ambiente de profissão de fé, e estamos em um estado laico, onde a fé de qualquer um é respeitada. Um terreiro também, de matriz africana, também é respeitado, é inviolável. Então você não está somente em um lugar onde uma instituição humana está reunida, e estamos reunidos aqui como uma instituição humana, temos um CNPJ, um endereço físico, esse templo aqui está sendo feito por uma instituição humana. Essa instituição ela é protegida pelas leis do Brasil, pela nossa Constituição Federal, de que o que nós fazemos aqui no domingo ou qualquer dia que tenha um culto, somos protegidos legalmente para exercer livremente a nossa fé ainda no Brasil. Mas também, biblicamente, nós, irmãos, temos que compreender que o espírito pelo qual você entra nesse lugar todos os domingos precisa ser um espírito de reverência. Particularmente eu tenho observado a nossa igreja desde que nós nos mudamos para cá. E é verdade, nós crescemos um pouco, não tanto, um pouco, desde a nossa mudança para cá. E o que parece é que muitas vezes alguns dos irmãos estão um pouco inquietos, se levantam por qualquer coisa, não conseguem segurar o seu filho, sua filha, tem uma dificuldade com a reverência. Muitas vezes, seja no louvor, na Santa Ceia ou na pregação, às vezes pessoas estão conversando lá atrás, seja onde for, na porta. Parece que precisamos fazer essa reflexão como igreja cristã em Recife. Temos que nos perguntar, quando estamos diante do Senhor, temos o temor que Eclesiastes está nos ensinando? Guarda o teu pé. A preparação para entrar diante de Deus, no culto a Deus. O texto começa chamando a atenção, irmãos, aqui de Eclesiastes, para o modo que você adentra no culto. Isso fala de uma preparação espiritual. Ou você vem à igreja como você entra em qualquer ambiente. Já notou que quando você entra no cinema e mesmo que não esteja passando filme, eu acho que a acústica, que é ensurdecedora, né? Você entra aquele, não é, no seu ouvido? Não parece? Calma, a gente vai trabalhar acústica, viu? Já compramos o forro aqui, está para chegar. Esse eco vai parar. Talvez esse eco tenha atrapalhado você a se concentrar no culto a Deus aqui. Tudo bem, nós vamos melhorar isso. Mas como o seu coração está chegando aqui, como você está vindo para esse lugar adorar a Deus, eu não vou nem entrar no mérito da importância dessa reunião, porque eu acho que isso é redundante. A importância do culto a Deus na congregação dos santos é redundante. Saber que isso aqui é essencial para o viver cristão é como saber que beber água também é essencial para você sobreviver. Estar em comunhão com os irmãos, tomar a Santa Ceia, ouvir um sermão, ter a graça de poder contribuir, estar com os seus irmãos, participar da reunião dos santos, isso já está subentendido. Eu creio que nós não temos esse problema aqui. Mas isso que Eclesiastes está nos dando, irmãos, é uma palavra
muito específica, quando ele diz: cuida dos teus passos. Cuida dos teus passos e sê reverente quando adentrares no santuário. Olha, o livro de Eclesiastes é um livro belíssimo, importantíssimo para o nosso viver. O que entendemos aqui é que parece que o escritor de Eclesiastes, que é Salomão, ele está dizendo o seguinte, irmãos: quando você adentrar num lugar que é separado para adoração, ou seja, é um santuário, a palavra santo significa separado, santuário é um lugar separado para adoração a Deus. Não entre assim não, ó. Ele está falando em você entrar prestando atenção nos seus passos. Cuida dos teus passos. Cuida da reverência quando você entra diante do Senhor. Depois ele diz: ser reverente quando adentrares o santuário. Cuidado, irmãos. Esses passos que eu acabei de imitar aqui, muitas vezes não estão nos nossos pés. Quando ele diz cuida dos teus passos, eu posso dizer: cuida do teu telefone, cuida dos teus filhos, cuida das conversas, cuida das coisas que estão te tornando irreverente. Cuida. Você não está entrando num jogo de futebol. Você está entrando em um lugar que foi reservado para a adoração. Pastor, essas paredes têm poder? Não, mas o povo reunido de Deus está ali buscando a presença do Senhor. Ou seja, a palavra diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Eu sei que o contexto ali é sobre disciplina. Eu sei, eu não sou doido não. Você não tem um pastor doido não, parece, mas não é não. Mas irmãos, se 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente para disciplinar. 2 ou 3 reunidos, o Senhor também está presente para ser adorado. Então a gente tem muito mais do que 2 ou 3 aqui. Na verdade, semana após semana temos centenas, mais de 100 a cada semana. Então, se estamos reunidos, irmãos, com a finalidade de adorar o Senhor está aqui. Ele está presente. Alguns domingos atrás eu preguei um sermão que diz: somos um espetáculo para uma plateia de um homem só. Onde eu disse que, assim como Estevão, ao ser apedrejado, viu o céu aberto e viu Jesus de pé ao lado de Deus. E os evangelhos dizem que Jesus, quando subiu aos céus, assentou-se à destra do Pai. Eu e você, as nossas vidas são como um espetáculo para uma plateia, mas de um homem só. Ou seja, a nossa adoração, aí é óbvio que esse texto ali de Estevão é mais abrangente do que simplesmente o culto. Mas falando sobre o culto, quando estamos aqui adorando, a nossa expectativa é que Cristo esteja ouvindo e recebendo a glorificação, a adoração, a exaltação do nome dEle, meus irmãos. Então adentre, preste atenção, cuide dos teus passos, ser reverente ao entrar no santuário do Senhor. Depois ele fala o quê? A casa de Deus. Por que será que ele está tratando isso? Ele está tratando isso porque no templo, no próprio templo que Salomão trabalhou e que o seu pai ajuntou recursos e ele finalizou, no próprio arraial, no adentrar na presença especial de Deus, pessoas estavam vindo de qualquer jeito.
E o problema não é só barulho, é irreverência. Irreverência significa falta de respeito. Não pelo pastor da igreja, mas falta de respeito a Deus, irmãos. E ele fala: aproxima-se para ouvir, vale muito mais do que vários sacrifícios oferecidos pelos tolos. Qual é o contexto aqui? O contexto aqui é o templo, onde as pessoas achavam que adorar a Deus era somente levar o animal, colocar lá, e o sacerdote sacrificar o animal para purificar você dos seus pecados. Como as pessoas acham que às vezes vir à igreja é só vir aqui, colocar dinheiro nessa caixa, fazer um pix ali e está tudo certo. Pronto, pastor não vai encher meu saco. Dízimo está na igreja, tudo certo. Não. Não adianta você dizimar se o seu coração não está reverente diante do Senhor. Vou repetir: seu dinheiro não vale nada se você for um irreverente. Alguém que está aqui porque está cumprindo tabela, porque cumpre um desejo ou simplesmente um ato religioso, uma agenda religiosa, e na igreja no domingo já virou o modus operandi da tua agenda dominical. Nós não estamos aqui para sermos uma igreja de gente domingueira, gente que vem no domingo e tchau. Nós queremos você envolvido na comunidade, para que Cristo em você seja a esperança desse mundo. Passamos um final de semana com alguns jovens aqui, não podemos levar todos, alguns jovens, falando sobre a importância deles se compreenderem para a glória de Deus. E foi tão importante, irmãos, ver jovens chegando de uma maneira e saindo de outra. Alguns jovens que vieram comigo falaram: pastor, esse discipulado virou uma chave na minha cabeça. Eu agora entendo mais a nossa igreja, eu amo mais a nossa igreja, eu compreendo mais porque somos assim. Amados, nós não estamos aqui numa igreja que queremos que você seja um grande dizimista e que você esqueça a vida comum da igreja. Nós queremos você convivendo conosco, andando ombro a ombro, para que o mundo saiba que Cristo é Senhor. Através da sua caminhada, através da sua vida. Por isso que ele está dizendo assim: olha, aproxime-se para ouvir, pois isso vale mais do que sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Sacrificar, irmãos, sacrificar é muito fácil. Entregar um cordeiro para ser morto, achar um animal perfeito, levar nas mãos do sacerdote e ele sacrificar, é um ato muito simples. Agora, pegar um coração temente diante de Deus, aí é mais difícil. Cumprir o dever religioso dominical é muito fácil. É só você estar aqui de 5 às 7, sentadinho na sua cadeira, resolveu tua bronca, está tudo certo, né? Não é isso que nós queremos como igreja. O que nós queremos como igreja é pessoas, como o apóstolo Paulo disse: esse é o meu culto, esse é o seu culto racional. O nosso culto tem a ver com a nossa mente, coração e a nossa ação para Deus. É no culto que você entrega a Ele todo o seu pensar, todo o seu agir, todo o seu sentir e aquilo que é de primícia na sua vida. Cultuar a Deus é uma bênção, é um privilégio. Estar com os seus irmãos no domingo é diferente de estar no churrasco no sábado, é diferente de estar no PG.
PG é bênção, não é? É diferente. Porque lá no PG, irmãos, primeiro, não é o dia do Senhor, não é o domingo. Segundo, não há a administração do sacramento da Santa Ceia. Terceiro, de acordo com a palavra de Deus, como Atos capítulo 27 dizia, e no primeiro dia da semana estávamos reunidos a fim de partir o pão. O culto acontecia no Novo Testamento, nos pais da igreja, no domingo, na adoração dominical, onde as pessoas se reuniam para cultuar a Deus. Então há um princípio de adoração no dia do Senhor. Por isso que ele diz, os tolos não percebem o mal que estão fazendo, quando tratam um culto simplesmente como algo banal. Aqueles que vêm, fazem um sacrifício qualquer e vão embora, ou aqueles que simplesmente são relapsos com esta reunião dominical. Versículo 2, ele diz assim: não permita que tua boca fale precipitadamente, nem que o teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Ou seja, cuidado, cuidado. O culto é muito mais para você ouvir do que para você falar. Cuidado, nós não fazemos culto fazendo promessa a Deus, nós fazemos culto glorificando ao Senhor. Afinal, Deus está nos céus e você apenas vive sobre a terra. Portanto, que tuas palavras sejam poucas, porém corretas. Meus amados, cultuar a Deus é um ato de dizer a Ele, na presença dEle, com os seus irmãos, o quanto Ele é glorioso e majestoso. O culto não é para você. Inclina-te mais e ouvir. Inclina os seus ouvidos. Escuta um sacrifício. É diferente. Deus quer ouvir o seu coração, dizendo a Ele o quanto você o ama, o quanto você se importa em adorar a Ele. Salomão nos lembra que o culto não é um lugar de distração, mas de escuta atenta. Então, como pastor dessa igreja, eu digo a você, quando você adentrar por essa porta, olha, estamos fazendo um hall aqui, daqui até lá na frente, que vai caber aí 100 pessoas conversando aí na frente. Então no domingo, esse é o lugar da gente bater papo e conversar. Eu sei que aqui ainda está maior do que lá fora, mas já já lá fora vai estar muito parecido com aqui. Então durante a hora do culto, não estou dizendo que você nunca mais vai falar aqui dentro, mas na hora do culto, irmãos, quando você adentrar ali, 5 horas da tarde, ou até antes das 5 da tarde, que os meninos já tiverem colocado uma musiquinha aqui, ambiente, já entra, faz feito os nossos irmãos assembleianos, senta na sua cadeira, se ajoelha, fala com Deus, ora. Aqui vai ser muito bonito, isso aqui não vai ficar assim feio não, vai ficar mais bonito. Você vai entrar aqui, vai ter uma luz bonitinha, organizada, uma iluminação que vai te ajudar a você se concentrar. Você vai sentar aí, você vai poder orar ao Senhor. Essa é uma capela, um lugar, um santuário. Lá nos Estados Unidos até algumas igrejas nossas chamam de santuário. Eu até acho que o santuário é muito mais do que esse lugar. Na verdade o santuário são todos os nossos corações unidos para adorar a Deus, separados para adorar o Senhor, é o nosso santuário. Mas quando estamos aqui dentro, adivinha, se torna um santuário mesmo, não por causa das paredes, mas por sua causa. Não por causa da arquitetura, mas por sua causa, por causa dos irmãos que estão com você. Devemos guardar mais o silêncio aqui, irmãos, nos concentrar com o coração prontos para ouvir a palavra de Deus, porque Deus vai nos tratar com a sua palavra.
Ele fala: não te precipites com a sua boca. A postura de reverência é a humildade. No culto não falamos qualquer coisa, não usamos palavras vãs, nem fazemos de forma descuidada as orações, os cânticos. Tudo aqui precisa seguir uma ordem, tudo aqui precisa ter uma ordem. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 14: tudo tem que ser feito com ordem e decência. O culto a Deus é um lugar de ordem e de decência. Cantamos, oramos, mas com um coração quebrantado, ouvindo aqueles que irão expor a palavra, abrindo a boca e cantando as melodias e as músicas e as letras que glorificam a Deus por meio dos louvores musicais, orando em silêncio, ouvindo a oração do irmão que está aqui na frente, orando junto com ele, concordando, dizendo amém, Senhor. Sem distração. Desligue o celular, traga uma Bíblia de papel, mantenha o seu celular desligado. Isso vai ajudar você no culto. Controle suas crianças, seus adolescentes. Mostre a ele lá no seu culto doméstico de que quando alguém começa a falar da palavra de Deus é necessário ter respeito. Porque Deus está nos céus e nós estamos na terra. A consciência da grandeza de que nós estamos aqui na terra, mas estamos adorando um Deus poderoso que está nos céus. Esse é o fundamento da reverência. Deus é grande, glorioso, e nós somos pequenos. Deus está nos céus, nós estamos na terra. Esse é o princípio da reverência, irmãos. Não abra mão. O culto é um encontro entre os céus e a terra. O culto é um encontro entre o povo de Deus e este Deus que está nos céus. Entramos na presença do Rei eterno e por isso toda irreverência ou toda distração causada por você é pecado. Pecado. Celular, WhatsApp, videozinho, e quando você está no culto, isso é pecado. Pecado. Assim, meus irmãos, eu quero, como seu pastor, com todo o amor do mundo, porque reconheço que o culto da nossa igreja não é tão irreverente como eu já conheci em alguns lugares, mas mesmo assim, nós precisamos fazer o dever de casa e relembrar que quando estamos aqui adorando a Deus, temos a responsabilidade de ouvir e de sermos reverentes. Eclesiastes nos ensina nesta noite que temos que preparar os pés, ou seja, chega cedo, chega no horário. Preparar os pés também significa chega no horário, chega na hora certa. Esteja aqui quando às 5 horas da tarde. Eu quero lembrar a vocês o seguinte. Vitor, vem cá, sobe aqui. Talvez você, que talvez nunca chegou às 5 horas, talvez nem saiba que existe isso aqui. Mas nós temos uma tradição aqui, para iniciar o culto. Temos um prelúdio musical. E esse prelúdio musical, nós tocamos esta música que o Vitor vai tocar aqui para você. Sei que ele está cansado, mas eu também estou. Enquanto ele toca, eu já respiro. Existe uma música que diz: declaramos que aqui. Vem cá, Nádia, vem cá. Só precisa só um violãozinho ou só um teclado. Vem cá, Léo. Tá o louvor todo aqui mesmo, não tem problema não. A gente não vai passar hoje aqui não, porque esquecemos esse cabo em algum lugar no dia. Mas o Mateus vai resolver, né, Mateus? Semana que vem tá aí, né? Ok? Olha, quando o relógio... Agora vamos para a parte prática desse sermão. Nessa igreja, quando bate 5 horas da tarde, sabe quando bate 6 horas na sua rádio, que começa a cantar aquela música,
Quando batem as 6 horas. Conhece? Pronto, aqui quando bate 5 da tarde, no domingo, toca-se uma música para a igreja que está aqui se preparar para entrar para o culto. A música diz: declaramos que aqui Rei na glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Então 5 horas da tarde, 5 horas da tarde, se você estiver aqui dentro, o toque é esse aí, ó, vai. O toque é esse. Esse é o começo do culto da igreja. Nós já temos que estar nessa cadeira aí, ó. Aí a gente canta assim, ó. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos quem tu és, poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando os corações. Então imagine que 5 da tarde, ou quando voltar para outro culto às 10 da manhã, cada culto que começa, você vai começar todo domingo cantando isso. Então quando você chega cedo, você reflete sobre essa canção, você ouve em silêncio, você adora com um coração sincero, reconhece a grandeza de Deus. Esse é o culto dominical. Irmãos, quando entrarmos aqui, eu quero que você entre com essa memória. Abacuque 2:20 diz: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amados, o culto dominical é um privilégio de Deus para nós, mas é o momento onde o Deus dessa terra, dos céus e de tudo que há, desce para ouvir a sua adoração. Ele me ouve lá quando eu estou lavando o prato. Ouve mesmo, mas não como igreja, não como congregação. Se Deus quisesse salvar indivíduo, Ele tinha parado com Abraão. Era só Abraão, pastor. Ele não salvou o indivíduo, Ele salvou uma família de homens e mulheres no mundo todo, em todos os tempos. Isso é a congregação dos santos. Leia Apocalipse. E Ele ajuntou de toda tribo, raça, línguas e nações o seu povo. E eles tinham uma veste nova e cantavam diante do trono do Cordeiro. Nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Então, se você está aqui na ICR,
temos tanto um bom tempo no PG, de conversa, de confraternização. Mas quando você adentrar aqui, vamos ser uma igreja mais reverente. Uma igreja que entende que nós não estamos sendo reverentes porque tem uma cruz aqui, mas porque o nosso Senhor Jesus especialmente está aqui. A Santa Ceia para nós não é somente um memorial. Eu vou tomar um pãozinho e um suquinho e está tudo certo. Para nós há uma real presença de Cristo, uma presença de Jesus especial, confirmando sua salvação. Há um meio de graça. As confissões de fé antiga dizem: há um meio de graça. O sacramento é um meio de graça, pelo qual Deus derrama de novo, especialmente pela presença de Cristo, sua graça em nós, irmãos. Então eu queria que você refletisse nisso. Escute esse sermão com muito amor no coração, com os pés preparados, com um coração que quer ouvir mais do que falar mais. Às vezes parece que as pessoas querem falar mais, falar que discorda mais, falar que isso não está certo. E a Bíblia está dizendo: escuta mais. Não seja como os tolos, que acham porque faz algumas coisas, dão seus sacrifícios. Escuta mais, fala mais, tem um coração mais reverente a Deus. Vamos cantar mais uma vez essa canção? Se você não sabe cantar, domingo que vem, às 5 horas da tarde, essa canção vai estar aqui, ó. Não é isso? E nós vamos cantar. Vamos ficar de pé. Preste atenção nessa letra. É o que fazemos aqui. Quando a igreja se reúne para adorar, é isso que nós fazemos. Esse é o canto da adoração. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor. Sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Coração se quebrará, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação. Quebramos as cadeias, em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz. Entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos quem tu és, poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando os corações. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos quem tu és, poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir, nada pode impedir teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando os corações. Operando maravilhas, transformando os corações. Senhor, queremos agradecer a Ti, Senhor, por esse tempo de adoração e culto ao Senhor. Que essa palavra que o Senhor nos traz hoje, possamos fazer exatamente o que esse texto está nos dizendo. Chegar aqui preparados, no tempo oportuno, louvarmos a Ti, Senhor, engrandecemos Teu nome,
fazemos da nossa igreja, nosso culto dominical, um ambiente cada vez mais reverente, porque estamos na Tua presença, Senhor. Tu és o Senhor. Nós amamos estar na Tua presença, Senhor, e não vamos cair no conto de Satanás, que qualquer lugar há uma presença especial do Senhor. Não, Senhor, essa congregação, o povo reunido, o povo remido, Senhor. É tão bom estar com os nossos irmãos, Pai, Teus filhos e filhas, no Teu dia, no dia do Senhor, partindo o pão, ouvindo um sermão, ofertando, estando juntos, abraçando, chorando, porque é tão bom ter essa família, é tão bom estarmos como igreja aqui. E eu oro por cada um deles, aqueles que estão em casa, que não puderam vir hoje, Pai, abençoa eles, que possamos estar aqui domingo junto conosco, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, mas até as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado na terra. Amém.